E aí, meus bidos aracnídeos, e aí, meus bidos aniversariantes. Bom, galera, hoje eu estou aqui para novamente, depois de muito tempo, falar sobre o Homem-Aranha, este personagem querido que está comemorando aí 60 anos e que dessa vez a Panini fez a honra de lançar praticamente junto com os Estados Unidos, né? Normalmente a Panini demora um ano para lançar o que foi lançado nos Estados Unidos, mas como em 2022 fazia 60 anos que o Homem-Aranha tinha seus 60 anos de aniversário, né? E estava sendo lançado uma HQ em comemoração a isso lá fora, o Brasil não perdeu tempo, a Panini não perdeu tempo e trouxe pra cá também essa edição. Uma edição aí que traz várias edições curtas, fechadas, que falam sobre a importância do Homem-Aranha como um todo. E que mesmo que eu não estivesse acompanhando a mensal do Homem-Aranha ultimamente, eu queria dar uma olhada. Eu só acho que o único gafe da edição é o fato de ela ser o número 44, dela não ser uma edição totalmente, sabe, fechada, como foi os 80 anos do Arqueiro Verde. Não, ela deu uma de tipo HQ do Batman, do Lanterna Verde, que fez na edição 8 ali. Tipo, não tinha nada a ver com a edição anterior, nem com a edição seguinte, mas eles lançaram lá uma edição que comemorava o personagem, a presença, né, dele desde que ele nasceu no mundo dos quadrinhos. Então eles fizeram a mesma coisa aqui com o Homem-Aranha e beleza, eu não ligo pro número, então eu só tô aqui pra falar da edição. Eu li ela, eu fiz essa parada de pegar uma edição aleatória do Homem-Aranha, onde comemora o aniversário dele, e eu acho que vocês poderiam fazer o mesmo. Por quê? Eu vou comentar aqui durante o vídeo, beleza? Então bora lá, porque esse vídeo vai ter uma parte sem spoilers e depois uma parte com spoilers, e vocês vão entender o porquê. Bora lá falar sobre a edição comemorativa do espetacular Homem-Aranha. Frank, amigão, eu vim aqui te dizer que não é por aí. Claro que o mundo pode estar indo pro inferno, alienígenas gosmentos podem estar comendo o edifício Empire State, mas até você parar de fazer o que tá fazendo, eu nunca vou desistir de te procurar e te prender, porque pra mim, você não é um cara qualquer. Neste volume único, acompanhamos diversas histórias fechadas que foram escritas por pessoas que aparentemente têm algum carinho pelo Homem-Aranha. Pelo menos assim eu espero. E ao final, temos duas edições escritas pelo próprio Stan Lee, sendo uma aquela que estreou o personagem no mundo dos quadrinhos, e a outra que estreou o seu título The Amazing Spider-Man. Ambas têm um leve toque diferente por estarem recolorizadas. Falando primeiro sobre o que os criadores originais Stan Lee e Steve Ditko fizeram, não tem muito o que dizer. Isso é a base do Homem-Aranha e o que ele representa. Falando principalmente da sua edição de estreia. É muito interessante porque eu já devo ter lido ela mais de 5 vezes e eu não me canso. É curta, direta e traz uma sensação muito boa ver do quanto ali foi adaptado e representado no primeiro filme do herói, protagonizado pelo Tobey Maguire. Já a edição número 1 do herói mesmo é bacana, mas desnecessária. A aventura é algo bem descartável e só fica interessante perto do fim, quando esbarramos com o Quarteto Fantástico e o Camaleão. Entretanto, ainda é uma leitura suave pela arte de Ditko, que está mais realçada graças às cores fortes e com um certo tom realista, do qual algumas vezes me agradou e em outras não, e pelo roteiro de Stan Lee, que é bem divertido e diferente pelo quão complexo ele quer fazer o Peter transparecer, sempre deixando nebuloso a ideia de que o garoto vai se tornar um herói ou acabar seguindo o caminho do mal. Isso, sinceramente, era algo que eu não lembrava e eu gostei bastante. O criador realmente quer passar uma ideia de Anakin pro Peter, como se a qualquer momento ele pudesse se tornar um vilão. O que eu admito, eu gostaria muito de ver um orife disso, do Peter seguindo esse caminho. Agora, indo para as edições comemorativas, eu serei bem vago, pois depois eu acabarei explorando uma a uma com spoilers. O legal dessas histórias curtas e comemorativas, assim como muitas das que li da DC comemorando os 80 anos de certos heróis, é que elas se preocupam em homenagear o herói e a sua relevância dentro da cultura pop, esclarecendo o que faz ele ser ele. Então, isso agrega bastante para qualquer leitor iniciante querer ler e de cara já entender o herói, sentir na pele o que ele é. De certa forma, é como se cada edição aqui fosse um aprofundamento naqueles quadros que aparecem
na apresentação do Peter Parker em Homem-Aranha no Aranhaverso. Sendo assim, tem edições legais, outras nem tanto, e algumas são realmente bem profundas. Mas no fim, todas passam uma mensagem parecida, e algumas até mesmo agregam para o universo. Num todo, o saldo é positivo, principalmente quando eu olho o encadernado como um todo e não encontro nenhum erro de gráfica ou gramática. Se eu recomendo, sendo um fã do Homem-Aranha? Com certeza! Mas olha, posso falar um negócio aqui pra vocês? Por mais que a homenagem aqui seja ótima, ela não é excelente como em história de vida. Então se vocês me perguntarem qual vale mais a pena comprar, qual você deve comprar, eu definitivamente te recomendo o vídeo que estiver aparecendo no card agora. Seguindo então para os spoilers de cada edição, a primeira, escrita pelo Anthony Falcone e Michael Cho, sendo desenhada pelo Cho também, traz uma vibe gostosa do universo do herói e a ilustração infantil agrega muito nisso, com o herói usando seu humor despretensiosamente e exageradamente, enquanto enfrenta um bandido de rua. E é aqui que mora o ouro dessa edição para ser a minha favorita dentre todas as homenagens deste encadernado. Porque de primeira, eu vi apenas como uma história em que o Homem-Aranha está sendo amigão da vizinhança e enfrentando um bandido qualquer. Mas, quando o ladrão pergunta por que ele, por que o Aranha não dá atenção para os grandes vilões quando ele não é nada, e o Peter responde com a edição finalizando e o Tio Ben aparecendo, eu não esperava por isso. E achei de uma beleza extraordinária. O simples fato do Peter não participar de guerras onde os Vingadores e os X-Men estão batalhando porque ele quer caçar os pequenos bandidinhos de rua que podem a qualquer momento tirar o tio ou a tia de um garoto, simplesmente perfeito. A segunda edição, escrita por Dan Slott e ilustrada pelo Jim Cheung, traz um Peter Parker aos 60 anos de idade literalmente, salvando as pessoas e enfrentando os pequenos problemas da vida. Acontece que nessa idade, chega a ser um crime ele continuar nisso. Porém ele o faz e acaba tomando um tiro, o que o deixa em coma, e é aí que o Dan quase arranca uma lágrima de mim, quando ele mostra o que a quase morte do Aranha representa para a cidade. Simplesmente é uma história que diz muito sobre o herói, e a arte consegue ser bem magnética, com uma roupa que homenageia a arte de Steve Ditko, ao mesmo tempo que traz um tom real e urbano. Achei muito bonito mesmo. A terceira edição é roteirizada pelo Armando Iannucci e desenhada pelo Ryan Stegman. E ela traz uma aventura bem simples, mas ainda puramente interessante, com o Peter se comunicando a todo momento com a Tia May, enquanto lida com as notícias da cidade sendo manipulada por um novo vilão. Assim, a HQ critica e brinca bastante com a ideia das fake news, principalmente pela decisão do Jonah Jameson ao final em ir para a internet por ser um lugar mais confiável. No fim, acaba sendo uma trama leve que apenas traz Peter resolvendo seus problemas e que faz os olhos brilharem pela arte bem cartunesca, bem feita e gostosa de acompanhar do Ryan. Sério, teve uma edição que fez eu ficar parado por mais de 1 minuto apenas olhando e apreciando ela, exatamente pela vibe gostosa e divertida que ela tem, além do estilo de desenho que me atrai bastante. Enfim, continuando. A quarta edição é escrita pelo Rainbow Rowell e desenhada pelo incrível Oliver Coipel. Sério, a arte de Oliver me atrai muito os olhos. Tem uma mistura de desenho com arte pintada ali que me agrada muito e eu fico vidrado. Não é a primeira vez que eu elogio esta arte numa revista do Aranha aqui pelo canal. E se tratando da história, ela apenas apresenta um cotidiano de Peter no início da carreira, trazendo aquela inocência e leveza que aos poucos seria perdida. Enquanto esclarece também que por mais que o Peter tire fotos pelo lucro de ser o Homem-Aranha, ele poderia se dar muito bem nessa profissão, muito mais do que ele imagina, principalmente pelo apreço que ele demonstra nessa edição com a vizinhança, sendo ele o amigão da vizinhança. Já a quinta edição, roteirizada pelo Roche Anderson e ilustrada pelo Giuseppe Camuncoli, é a pior do volume para mim. O final apresenta uma ideia bacana,
mas não me faz comprar a trama de ficar acompanhando uma garota que tem medo de aranha e lida com a destruição do edifício que habita. A arte, então, piora mais ainda. Acho muito rabiscada, bem confusa às vezes e super desinteressante, tendo um único quadro de qualidade quando o aranha surge. No fim, o que mais ficou na minha cabeça foi a dúvida com o Peter aparentando tirar a máscara num quadro e colocando ela no quadro seguinte. Eu sinceramente gostaria de entender, porque não faz sentido nenhum ele entrar naquele prédio sem uma máscara também, né? Agora, indo para a sexta edição, por mais que ela não me agrade tanto também, eu acho que ela tem uma homenagem que é sensacional, porque ela pega um conto da edição Amazing Fantasy XV, porque era uma edição que tinha vários contos, entre eles A Origem do Homem-Aranha, e ela pega esse conto e conecta com o início da carreira do Homem-Aranha. Sendo assim, o autor Kurt Busiek e o artista Terry Dodson trazem uma história divertida que foca na visão de uma rainha escravista que quer governar toda Nova York até ela esbarrar com o Homem-Aranha e acabar conhecendo a cidade de verdade como um todo. É uma história pulável, que pouco conversa com o que o herói representa, mas ainda legal e perfeita pensando que ela decidiu concluir uma ponta solta do volume que estreou um dos maiores heróis dos quadrinhos. A arte de Dodson é ótima. Dificilmente vocês vão ver eu reclamar. Próximo ao fim, chegamos na sétima edição, que é desenhada pelo viajado Jonathan Hickman e ilustrada pelo incrível Marco Checchetto. Ou seja, não tem como dar errado. A arte é uma das, se não a, mais linda deste encadernado, e a história simplesmente trabalha um desabafo de Peter Parker com outros aracnídeos do multiverso, sendo algo que brinca com a ideia do herói sempre reclamar do que perde, em vez de valorizar o que tem, mas ainda deixando como principal a mensagem de fazer o que faz por ser o certo a se fazer. Como o Tobey diz em Sem Volta Pra Casa: Peter, Eu quero que vocês saibam quem é. a gente sabe. A gente é assim. Sério, essa parte do quadrinho parece bem inspirada nesse momento. Mas melhor do que isso, são as várias referências que rolam durante as edições. Em uma, o cara literalmente fala Andrew Garfield. E em outra, o cara fala que no ano passado, ou seja, 2021, ele viu a fala "com grandes poderes vem grandes responsabilidades" sendo dita no cinema. Tipo... A oitava edição, sendo assim, traz a edição mais pessoal do encadernado por conta do roteiro de Neil Gaiman e a arte de Steve McNiven. A arte de Steve transmite essa ideia de mundo real em 2D, como se estivesse desenhando um mundo real, trabalhando um Homem-Aranha de forma ilusória e a presença de um grande artista pela sombra, pois desenhá-lo nunca transmitiria verdadeiramente a grande pessoa que foi. Enquanto o roteiro de Neil fala muito sobre a sua relação com o Homem-Aranha quando o conheceu, e eu simplesmente achei lindo demais. Um adulto relembrando um fato que marcou a sua vida desde pequeno. Este seria realmente um ótimo desfecho para todas essas homenagens que a gente viu durante o encadernado. Mas o que fica para o final é a nona edição, escrita por um homem que realmente adorava o personagem, nunca teve a oportunidade de escrevê-lo como gostaria e infelizmente veio a falecer neste ano de 2022. Então, eles pegaram um de seus roteiros feitos sobre o Aranha, uma história que ele havia criado com o Homem-Aranha, e desenharam, o que eu achei uma baita ação. Mike Pasciullo é o roteirista, e Todd Nauck, o ilustrador. Mike traz uma história bem legal e inspirada de um homem que está tentando ser herói, mas ainda pode ser considerado amador, e recebe conselhos do Homem-Aranha sobre a profissão, sobre assumir essa responsabilidade para a sua vida. É uma leitura prazerosa e que dá vontade de ler mais. Essa vontade cresce ainda mais graças à arte, que é maravilhosa. Ela tem um tom do universo Ultimate misturado com a arte do Checchetto. É difícil não gostar. E a página final simplesmente exala essa beldade que ela é. Enfim, meus queridos,
Essa é a minha opinião sobre todo este encadernado que homenageia o Homem-Aranha como personagem, sobre o que cada escritor fez. Eu realmente gostei desse quadrinho, eu vou guardá-lo aqui na estante, né? Adorei ter ele aqui. E eu recomendo de verdade para quem gosta do personagem, quem gosta do Homem-Aranha. Não é uma edição que vai agregar para o universo do personagem ou algo assim, mas é uma homenagem que, se você tem um coração colado com o Homem-Aranha, eu acho que vale bastante a pena. E tem pelo menos 2 ou 3 histórias aqui que vai aquecer o seu coração de uma forma muito legal e que vai te relembrar do porquê o Homem-Aranha é um personagem tão amável, sabe? Eu acho que num tempo que a gente tá tendo histórias que estão tentando ser incríveis com o Homem-Aranha e não estão conseguindo, essa é uma bela edição para você pegar no momento que você tá sentindo falta de relembrar do porquê você gosta do Homem-Aranha. Então, se você já leu, deixe nos comentários o que você achou deste volume, qual é a sua história favorita dentre todas as que eu comentei aqui, dentre as que você leu também. E se você não leu, vá ler e depois você volta pra comentar qual foi realmente a sua história curta favorita. A minha, como eu disse, gostei muito da do Neil Gaiman, gostei muito da do Mike no final, mas a primeira, cara, aquilo me pegou de surpresa e eu simplesmente adorei. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no review da semana que vem, que meu amigo pau vai comer. Vou falar de um arco recente da Marvel que é muito legal. Valeu e até a próxima. Falou! Feliz 60 anos, Homem-Aranha!